Vamos lá, alunos, continuando ali a aula do Segundo Império, o governo de Dom Pedro II. Agora a gente vai falar um pouquinho da abolição da escravatura, né? Como eu falei para vocês, final da Guerra do Paraguai, Brasil mal economicamente, o movimento abolicionista cresceu muito no Brasil, logo depois da Guerra do Paraguai. Outra coisa que acabou acontecendo também, os militares ganharam uma força significativa política, então a gente tem que destacar sempre isso. E aí, esse movimento abolicionista crescendo no Brasil, obviamente, vão ser tomadas várias medidas que vão levar à abolição, literalmente, da escravatura. Devido à utilização da mão de obra imigrante, o movimento abolicionista cresceu mais ainda, além da questão da Guerra do Paraguai, que influenciou também os movimentos abolicionistas, né? Aliás, o movimento abolicionista brasileiro, ele teve influências de vários momentos ali. Ele teve influência, o movimento abolicionista brasileiro teve influência, né, da pressão da Inglaterra, que queria que o Brasil abolisse a escravidão de qualquer jeito, que já vinha desde 1845, com a lei Bill Aberden. Você tem influência da Guerra do Paraguai, onde negros lutaram nas tropas brasileiras e depois do fim da guerra esses negros acabaram conseguindo a sua alforria, a sua liberdade. Você tem influência também, né, vamos dizer assim, da vinda dos imigrantes, que acabaram, de certa forma, pressionando, né, para que ocorresse a abolição da escravatura. Você tem, por exemplo, o oeste paulista, né, você tem o estado de São Paulo, procura visualizar mais ou menos o estado de São Paulo mentalmente. O oeste do estado de São Paulo, o oeste do estado de São Paulo utilizava uma mão de obra escrava, né, de negros escravos muito forte. A região que ela é mais para o leste, a região que ali é mais próxima ao leste, mais próxima do, vamos dizer, do Porto de Santos, mais próximo, não próximo, mais próximo do Porto de Santos, eles se utilizavam de uma mão de obra de imigrantes. Então você tinha ali a mão de obra de imigrantes, e você tinha mão de obra de escravos também, né, negros, mas você tinha ali, mas ainda você tinha um número muito grande de negros como escravos ali. Então isso também era um outro motivo também que impulsionou a abolição da escravatura. Então, devido a essa utilização da mão de obra imigrante, o movimento também acabou crescendo, se dinamizando. Em 1871, a gente está falando no ano posterior ao fim da Guerra do Paraguai, o governo decretou a lei do ventre livre, que eu já havia falado para vocês lá atrás, né? A lei do ventre livre, que era uma lei besta, né, que eu falei para vocês. Crianças nascidas de um ventre de uma mulher escrava, essas crianças teriam liberdade. Porém, essas crianças iriam viver ao lado da sua mãe até os 7, 8 anos de idade. Depois disso, o proprietário da escrava, mãe daquela criança livre, o proprietário da fazenda e dessa escrava, ele poderia entregar a criança ao governo brasileiro, e aí ele receberia uma indenização, ou ele poderia manter essa criança na sua fazenda, trabalhando até os 21 anos, para pagar, vamos dizer assim, aquilo que foi gasto com ele, né, a criança, até aquele momento. Então era uma lei besta, uma lei que na realidade não libertava os escravos de forma alguma. Depois você teve em 1885, a gente já avançou bastante no tempo e no espaço, foi aprovada a lei Saraiva-Cotegipe, a lei dos sexagenários, né, ali. É a lei que os escravos acima de 65 anos de idade, eles estariam automaticamente libertos. Mas que escravo chegava a 65 anos de idade? Nenhum cara que não fosse escravo chegava. A expectativa de vida do Brasil era muito pequena. Se você pegar a expectativa de vida do Brasil hoje, você pega aqui em São Paulo, se você vai pegar ali, não é Jardim Miriam, você tem aqui uma região de São Paulo, que me fugiu o nome agora, que a expectativa de vida é 54,7 anos. Hoje. Eu estou até comentando isso por causa da reforma previdenciária, que está para ser aprovada, a reforma previdenciária, e o homem vai ter que se aposentar com 65 anos de idade, né? A idade mínima, mulher com 62 anos de idade, que é um absurdo até os dias de hoje. Imagina naquela época, um negro, 65 anos de idade, nem a população que era livre vivia até 65 anos de idade. Isso eu estou falando média, tá? A expectativa de vida do Brasil era muito pequena. Por quê? Você tinha uma taxa de mortalidade muito alta. Não havia um desenvolvimento na área da saúde como nós temos hoje. Então a taxa de natalidade era alta, mas a taxa de mortalidade também era muito alta, né? Assim, você não tinha, né, o desenvolvimento nem na área da saúde, nem desenvolvimento, né, de pensamento, né, de consumo de alimentos, um cuidado maior. Era bem diferente do que é hoje. Por isso a expectativa de vida era bem mais baixa.
Depois dessas leis do ventre livre, lei do sexagenário, aí vem definitivamente a abolição da escravatura em 13 de maio de 1888. Interessante aqui é que algumas cidades brasileiras, antes do 13 de maio de 88, já haviam abolido a escravidão. Cidades como Itu, Santos já haviam abolido a escravidão. A escravidão já havia sido abolida antes dessa data em algumas cidades, porque o movimento abolicionista ele havia crescido demais, influenciando, né, políticos de determinadas cidades que passaram a, vamos dizer assim, a pressionar a administração pública da localidade, que acabou abolindo a escravidão. Nessas cidades, Itu, Santos, foram algumas das cidades que aboliram a escravidão antes mesmo que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea, né? Essa Lei Áurea foi assinada no dia 13 de maio de 1888, libertando os escravos, o que foi uma problemática enorme, enorme. Por que uma problemática enorme? Tinha que abolir a escravidão? Óbvio que tinha. Só que os cafeicultores, que eram proprietários desses escravos, eles tomaram um prejuízo enorme. Eles tinham dinheiro, né, que eles tinham gasto na compra desses escravos. E aí vem o governo, aboliu a escravidão, eles perderam todos os escravos. Além de perder a mão de obra que colhia, cuidava dos seus cafezais, eles perderam também o investimento. Esses cafeicultores, obviamente, eles vão reclamar com o governo de Dom Pedro II, só que o Brasil passava por uma crise econômica muito forte, e aí, obviamente, o Dom Pedro II pegou e falou, não tenho como indenizar, né, vocês pela perda que vocês tiveram, e os cafeicultores ficam fulos da vida. A partir desse momento, os cafeicultores começam a fazer uma oposição ao governo de Dom Pedro II. Você pode observar, 1888 você tem a abolição da escravatura, 1889 a proclamação da República e o fim da monarquia, fim do governo de Dom Pedro II. Ou seja, a abolição da escravidão acabou sendo um dos fatores que levaram Dom Pedro II a ser retirado do governo brasileiro. Então a proclamação da República ocorreu, quem assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel, o Dom Pedro II estava afastado do governo naquele momento, porque estava fazendo, se eu não me engano, uma viagem, a princesa Isabel estava no lugar dele, como se fosse uma espécie de imperatriz ali, né, que estava para não deixar o trono vago, e ela, pressionada por políticos ali, abolicionistas, ela era uma abolicionista, pressionada, ela acabou assinando a Lei Áurea e libertando os escravos em 13 de maio de 1888. Tem várias coisas que a gente tem que comentar a esse respeito, né? Assim, há uma crítica muito grande em relação à princesa Isabel, né? Mesmo de negros, né, que eles falam, não, ninguém me libertou, não, ela não me libertou, né, aquela coisa assim. Há o Dia da Consciência Negra, desculpe, 20 de novembro, se comemora, né, o Dia da Consciência Negra. Novembro é o mês da Consciência Negra. 20 de novembro, supostamente o dia da morte de Zumbi, que foi um líder, né, vamos dizer, da resistência negra, né, o líder do Quilombo dos Palmares. Então os negros não comemoram 13 de maio, eles comemoram 20 de novembro. Na realidade o Brasil, né, comemora, entre aspas, né, o 20 de novembro. Eu falo comemora entre aspas porque ninguém às vezes nem lembra, não sabe nem por que acontece um feriado, né, assim. Mas a princesa Isabel, por incrível que pareça, ela era uma mulher abolicionista. E outra coisa também, no Palácio Imperial não tinha nenhum negro que trabalhasse que não fosse livre. Todos os negros que trabalhavam no Palácio Imperial eram negros libertos, eram negros alforriados. O Dom Pedro II fazia questão de que esses negros fossem alforriados. Porém, ele não havia tomado a decisão anterior a 1888 de abolir a escravidão no Brasil. Ele não havia tomado essa decisão, por quê? Porque ele sabia que a partir do momento que fosse libertados os escravos, ele ia criar um problema com os cafeicultores. Os cafeicultores não iam querer tomar o prejuízo, iam querer uma indenização pelo prejuízo que eles acabaram tomando. E aí Dom Pedro II ficou, né, protelando a abolição da escravidão. E a sua filha, em 13 de maio então, de 1888, assina a Lei Áurea e abole a escravidão. Interessante dizer também que o Brasil foi o último país do mundo a
abolir a escravidão institucionalizada. O que é isso? No Brasil, até 1888, até maio de 88, existia um papel que você tinha que te dava posse sobre um negro, sobre uma outra pessoa, que não era considerada pessoa, interessante também ali, era considerado um animal, um bicho irracional, muitas das vezes ali. Então o Brasil foi o último país a abolir a escravidão institucionalizada no mundo. O último país a abolir a escravidão na América Latina, né? Na América, desculpe, nem na América Latina, no continente americano. Por que eu estou falando o último país a abolir a escravidão no continente americano? Eu já não estou falando institucionalizada. Você tem, por exemplo, a escravidão continuou. Na África você teve, a escravidão continuou ainda no continente africano. Só que não era institucionalizada. Aliás, até os dias de hoje, você ainda tem uma escravidão muito forte no Brasil. Não é institucionalizada, mas você tem. Até pouco tempo atrás, no centro da cidade de São Paulo, destruíram um cativeiro, onde bolivianos trabalhavam por alimento e por uma cama. Bolivianos trabalhavam numa confecção por alimentos e por cama. Então, quer dizer, até hoje existe. Mas o Brasil foi o último país a abolir a escravidão institucionalizada no mundo. A partir do momento que houve a abolição da escravidão, aí você tem os cafeicultores se articulando para tirar o Dom Pedro II do governo. Olha aí o jornal da época, Gazeta de Notícias, Brasil com Z. O presidente Jair Bolsonaro quer colocar novamente a grafia do Brasil com Z. Tá aí, Brasil com Z, Brasil livre, 13 de maio de 1888, extinção da escravidão, extinção com C ali, né? Lei 3.353 de 13 de maio de 1888, aí tem todo, né, ali, isso daí você encontra facinho na internet se você quiser ler, assim, tá bem mais até... mais clarinho assim, mas os jornais, né, passaram, né, a mostrar no outro dia, até mesmo no mesmo dia, acabaram mostrando ali sobre a abolição da escravidão. Como eu falei para vocês, a abolição da escravidão foi um dos motivos da proclamação da República. Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre essa proclamação da República. Por que ela acontece? O que levou à proclamação da República? República, a palavra república, res pública, coisa pública. República vai surgir lá na Grécia Antiga, né? Res pública, coisa pública, né? Teve o período republicano, depois você teve em Roma também, que foi muito forte, né? Período republicano, coisa pública, né? Res pública. Governo que seria, vamos dizer, um governo público, um governo do povo, mas não é bem assim que funciona, né? A proclamação da República, o desenho da proclamação da República, como que ela vai acontecer, o que vai gerar a proclamação da República e o fim da monarquia no Brasil, que tem alguns brasileiros ali meio doidos que gostariam que voltasse, né, uma monarquia no Brasil. Aliás, se você pegar o continente americano, você teve 2 países só que tiveram monarquias, o Brasil e o México. O México, num período bem pequenininho, teve monarquia e o Brasil teve monarquia também. A gente chama, né, de Brasil Império, mas é monarquia, né? Não era um rei, era um imperador. Mas por que império? Porque o Brasil, muito extenso, né? A extensão territorial do Brasil é enorme, parece um império, né? Dá a ideia de um império, por ser tão grande, tão extenso, né? Então, proclamação da República. Principalmente com a Guerra do Paraguai, o governo imperial começou a sofrer muitas oposições. Uma das primeiras oposições que o governo imperial vai ser dos militares. Os militares, até a Guerra do Paraguai, eles não tinham quase nenhuma participação política. Quase nenhuma, não quero dizer nenhuma, tá bom, pessoal? Então, antes da Guerra do Paraguai, os militares praticamente não tinham participação política. Eles eram responsáveis pela parte de segurança, vamos dizer assim, estavam ligados ali ao Dom Pedro II, obedeciam ao Dom Pedro II. Mas depois que ocorre a Guerra do Paraguai, muitos militares começaram, vamos dizer, a adentrar a política brasileira. E adentrando a política brasileira, eles começaram a ter uma interferência. E os militares começaram a vislumbrar a proclamação da República, a vislumbrar a instituição de uma república no Brasil de uma maneira muito forte. No outro bloco a gente fala da proclamação da República de uma maneira bem forte, bem mais clara, até o outro bloco.